áudio. Maravilha? Então, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite, pastor. Já tinha conversado com o senhor já, mas queria agradecer, né? Uma honra para mim poder estar aqui juntamente com os irmãos, através do YouTube e do Zoom também. E hoje a gente poder, né, meditar um pouco na palavra do nosso grande Deus. A gente sabemos que estão passando por muita dificuldade, né? Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise global. Não é só a nossa localidade, não é só o nosso país, é uma crise global. Mas Deus tem uma palavra muito especial para nós nessa noite, né? Porque Deus ele cuida de cada um de nós, e o tema, na verdade, dessa noite é o cuidado de Deus na nossa vida, né? E eu queria convidar você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, para a gente dar início aqui, né, ao tema da noite. Êxodo 25, verso 8. Se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, abra juntamente conosco aí. Êxodo 25, verso 8 diz o seguinte: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos parar por aqui um instantinho. Esse texto aqui, apesar de ser pequeno, ele fala muito ao nosso coração. Por quê? Se nós vermos o contexto desse texto, a gente vai perceber que o povo, naquele momento, estava vivendo. Deus estava conversando com Moisés no monte, o monte fumegava, o monte tremia. Então, o povo, naquela ocasião, estava até com temor, além do temor, estava com medo de Deus. Né? Mas Deus, ele toma a iniciativa e vê a necessidade dele estar no meio do povo dele. E também não é diferente para cada um de nós hoje. Hoje passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Muitas aflições que a vida nos impõe, como estamos passando agora por esse momento difícil, né? Mas Deus, ele sempre está com cada um de nós. Ele nunca nos abandona. Aqui também no livro de Salmos, 32, verso 8, tem algo muito interessante nos dizer, quem quiser acompanhar. Não vou ler todos aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, mas o que diz aqui é o seguinte: o propósito de Deus ter a sua casa, o seu templo, né, para que a gente possa habitar, é algo extraordinário. A gente sabe que agora nós estamos vivendo um momento, a gente não pode estar todo o tempo, né, na casa de Deus, mas o momento no qual estamos vivenciando aqui agora, através da internet, através das redes sociais, também pode ser considerado tempo, porque, na verdade, nós somos o templo de Deus. Então, quando eu abro a minha casa, quando você abre a tela do seu celular, a tela do seu computador, do seu smartphone, com certeza você está abrindo a porta do céu. A sua casa é a porta do céu. Você está abrindo ali bênçãos que são derramadas por Deus, sem medidas. E olha o que Salmo 32, verso 8 diz: Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Olha só que texto maravilhoso. Isso é uma promessa que Deus faz a cada um de nós. Ele promete, ele vai cuidar de cada um de nós. Não importa o que aconteça em nossa vida. No livro de Gênesis 28, verso 16 e 17, se você quiser acompanhar aí, Gênesis 28, 16 e 17. Lá diz que a igreja, a casa de Deus, é a porta do céu. Olha só que benção. Então, quando você tira esse tempo no qual você tirou agora, para você estar meditando, estudando a palavra de Deus, você está abrindo a sua porta para que Deus possa entrar na sua casa, possa habitar na sua casa, na sua vida, para que a nossa vida possa estar segura nas mãos de Deus. Porque nós formos olhar para a perspectiva humana, o que resta para esse mundo? Que esperança há? Mas quando eu olho para a perspectiva de Deus, existe muita esperança, muita promessa. Então, nós devemos nos firmar, nos agarrar a essas promessas, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Tem um texto que eu amo de paixão, porque eu vivencio um pouco desse texto. Vocês vão entender o porquê. Lá no livro de João, no capítulo 10, no verso 11, um texto bem conhecido, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Por que eu estou querendo dizer que eu vivencio um pouco disso?
Meu pai é administrador de uma fazenda e lá ele cuida de rebanho, de gado, né? E atualmente eu tenho ajudado ele nessa tarefa. Eu tenho também ajudado ele a cuidar, né, desses animais lá da fazenda. São quase 400 animais, né? A gente vai por pastos olhando o gado. E é interessante que um dia, eu meditando nesse texto, trabalhando, eu pude comparar um pouco, né, a Bíblia com o que eu estava vivenciando naquele momento. O que estava acontecendo ali? Quando eu e meu pai vamos até o pasto, né, olhar o rebanho, a gente não chega simplesmente lá no alto do morro, olha o gado, olha os animais e vai embora para casa. Esse não é o trabalho do bom pastor, do bom cuidador de animais. O bom cuidador de animais, ele faz o seguinte, ele desce o morro, ele vai até individualmente a cada um dos animais e vê se ele está precisando de algum medicamento. Se ele estiver precisando de um exemplo, vamos supor que ele esteja machucado, você tem que dar o medicamento para sarar a ferida. Se ele estiver doente, você tem que dar o medicamento correto. Então, ali, a gente vai individualmente a cada um dos animais. Porque o animal não vai saber gritar, olha, eu estou aqui, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Não vai fazer isso. Então, eu tenho que ir até o animal para que eu puder ver a necessidade dele e levá-lo até o curral para poder, assim, estar sarando aquela ferida, aquela enfermidade, aquele problema que o animal esteja passando. E quando eu vejo esse texto de João, capítulo 10, verso 11, que diz que Jesus é o nosso bom pastor, eu entendo o seguinte, porque a palavra de Deus também diz que Deus ele passeia no meio da congregação dos justos. Agora, nesse momento, Deus ele está falando, está ao nosso lado. E assim como o bom pastor ele cuida de suas ovelhas individualmente, quando Deus passeia no meio da congregação dos justos, ou quando ele visita a sua casa, ele não vai lá simplesmente para receber a adoração. Lógico que nós também temos o papel, temos esse papel a desempenhar, que é a nossa adoração a Deus, né? Mas Deus está ali porque Ele te ama. Ele está ali porque Ele quer cuidar da sua ferida. Eu não sei o problema que você está passando agora. Eu não sei a dificuldade. O pastor citou aqui algumas pessoas que eu nem conheço. Mas eu tenho certeza que a sua ferida, a sua necessidade, Deus está aí do seu lado agora para poder cuidar dela. E assim como o bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas, assim como ele já deu por cada um de nós. E ele continua a cuidar das nossas necessidades, das nossas feridas, das nossas angústias, das aflições. O mundo ele está sofrendo, o mundo está gemendo. E o que resta a cada um de nós? Esperar o que deste mundo? Nada. Não temos nada a esperar desse mundo. Mas quando nós olhamos a perspectiva de Deus, nós temos tudo. Porque se nós estamos em Cristo, pode acontecer tudo, pode cair o mundo. Tem um louvor que fala que pode cair o mundo, mas estou em paz. E isso é o que Deus quer para a nossa vida. Lá em Salmos, olha só que texto interessante, Salmos 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos. Olha que interessante, Deus ele se faz presente na nossa vida. Deus se faz presente em nosso dia a dia, no seu trabalho, na escola, em todos os momentos no qual a gente está no nosso dia a dia, Deus se faz presente. Ele nunca esteve ausente em maneira alguma. Aqui também, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz que, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só que maravilha, que bênção. Então, quando eu olho para a perspectiva humana, eu vejo que a humanidade ela tem um costume errado de colocar todos os problemas da Terra. A culpa é sempre de Deus. Se morreu alguém, não é porque Deus quis. Se essa enfermidade está assolando o mundo, não é porque Deus quis. Lógico que todas as coisas estão sob o controle de Deus, mas Deus não quer que nenhum de nós soframos. Eu já vi um comentário na internet de pessoas dizendo o seguinte, olha, essa pandemia veio para provar que Deus é Deus, porque zombaram de Deus lá no carnaval. Então Deus agora mostrou quem é Deus. Queridos, eu discordo disso. Deus ele não retribui o mal com o mal. Deus entendeu o seguinte,
tudo que está acontecendo não é Deus que está fazendo, não é Deus que quer a destruição, não é Deus que quer o mal da humanidade. Mas, infelizmente, a Bíblia deixa bem claro que a desgraça do mundo é o afastamento de Deus. Então, eu sempre coloco essa ilustração. Se eu retiro uma folha da árvore, essa folha vai conseguir sobreviver? De jeito nenhum. Ela não vai conseguir sobreviver. Então, da mesma forma, somos nós. Se nós nos desligamos de Deus, automaticamente as coisas ruins começam a acontecer. Eu me lembro agora da ocasião no qual o povo estava sendo liberto do Egito e eles queriam voltar para a escravidão. E Deus, lógico que Deus é um Deus de amor, Deus que respeita o nosso livre-arbítrio, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a escolha. E aquelas pessoas quiseram voltar para o Egito e ali começaram a vir serpentes abrasadoras. Aí eu pergunto a você, essas serpentes foram enviadas por Deus ou já existiam serpentes naquele deserto? Se a gente for analisar, naquela região existiam serpentes abrasadoras, existiam serpentes venenosas. E o que estava acontecendo ali? Uma vez que o povo teve essa ideia de sair da presença da proteção, da presença de Deus, da proteção divina, as serpentes começaram a chegar. E muitas vezes é isso que acontece na humanidade. Às vezes as pessoas querem atribuir o mal a Deus, mas elas se esquecem que Deus não quer nenhum mal para o ser humano. Deus ele quer o bem. Deus ele quer a nossa saúde. Deus ele quer a nossa vida que esteja segura nele. Porque mesmo que às vezes a gente passe por alguma dificuldade, a gente passe por algum mal, alguma enfermidade, não importa o que aconteça, mas mesmo que eu passe por algum problema, porque Jesus deixou bem claro que nesse mundo a gente passaria por aflição. Ele próprio, Cristo, passou por sofrimento, então quem somos nós para não passar por sofrimento? Mas a esperança maior é que Deus está preparando para cada um de nós um novo céu e uma nova terra, onde lá não vai haver mais luto, não vai mais haver pranto e nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Olha que bênção, que promessa maravilhosa Deus tem nos dado essa noite. Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, quem quiser abrir sua Bíblia, abra, por favor, no livro de 2 Crônicas, 7, 14. Aqui diz o seguinte, olha que texto lindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, eu do céu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Olha só que maravilha. Queridos, quando nós olhamos esse texto, a nossa esperança maior, a nossa perspectiva humana, a gente quer que Deus dê um basta agora no sofrimento. Mas talvez o meu tempo não seja o tempo de Deus. Mas a gente vê que a preocupação maior de Deus é que nós nos afastemos dos maus caminhos para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Porque uma vez que eu tenho os meus pecados perdoados, o meu livro está escrito no livro da vida, a minha vida está segura. Porque embora, se Deus permitir que eu vá, que eu parta desse mundo, né, que eu durma no pó da terra, como a Bíblia descreve, a morte, eu simplesmente vou dormir um pequeno período de tempo, mas em breve, quando Jesus voltar, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão. Primeiro, olha esse privilégio. Mas para isso acontecer, nós devemos entender que nós somos pecadores, devemos entender que necessitamos da graça, da misericórdia de Deus e devemos tomar uma decisão diante do Senhor. Eu não sei o que você precisa tomar. Qual a sua decisão que você precisa tomar hoje? Eu não sei o que te prende ainda, talvez, a você tomar a sua decisão ao batismo. Não sei quem está me assistindo agora, através do YouTube, através do Zoom. Eu não posso ler o seu pensamento, mas Deus conhece a sua necessidade. Deus ele quer te salvar, ele quer te curar. E essa promessa no qual Deus descreve aqui, que sararei também a sua terra, curarei a sua terra, é uma promessa que é verdadeira. Talvez ela não vai se cumprir no meu tempo, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra para cada um de nós. Talvez eu não vou alcançar aqui nesse mundo, com certeza não vou alcançar aqui nesse mundo
nenhum momento de paz. Porque, se não me engano, algumas semanas atrás eu fiz uma pesquisa, fizeram uma pesquisa e eu busquei essa pesquisa na internet. Para você ter uma ideia, o mundo ele teve em paz absoluta somente em 2% de todo o tempo da história da humanidade. 2% do tempo houve paz entre nações, paz entre o próprio país, 2%. Mas Deus ele promete paz para cada um de nós. Só que a paz que Deus oferece a cada um de nós não é a paz que o mundo oferece. Porque o que é a paz que o mundo oferece? A paz que o mundo oferece é a ausência de problemas, é a ausência de conflito, a ausência de doença, a ausência de pandemia, a ausência de enfermidades. Mas a paz que Deus oferece vai além. Porque a paz que Deus oferece, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à dificuldade, eu tenho paz. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Então, mesmo que o mundo esteja caindo, como a letra do louvor diz, mesmo que o mundo possa cair, mas eu estou em paz, porque eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. E não há nenhuma esperança maior do que essa. A esperança da salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, o tema de hoje, cuidado de Deus para a nossa vida. Deus ele quer cuidar de cada um de nós, mas acima de tudo, ele quer levar cada um de nós para o céu. Porque lá sim, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá dor, pranto. Lá sim, teremos prosperidade. Infelizmente, hoje o mundo religioso prega prosperidade de uma forma errada. A igreja adventista prega prosperidade? Sim, e muita. A Bíblia deixa bem claro, no livro de Apocalipse, que lá no céu, na nova terra, nós andaremos em cima do ouro, as ruas serão de ouro. Nós não teremos casas, nós teremos mansões. Os muros serão de pedras preciosas. Imagina só. Você não vai imaginar, porque a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem revelado para cada um de nós. É algo maravilhoso, extraordinário. Mas para isso acontecer, eu tenho que permitir a atuação de Deus na minha vida. Eu tenho que me entregar a Deus. Adileno, mas eu sou batizado há 30 anos, eu não preciso mais me entregar a Jesus. Pode que não, queridos. Nós entendemos que a nossa salvação ela é contínua. Todo dia eu tenho que ter um relacionamento íntimo com Deus. Todo dia eu tenho que orar. Todo dia eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que fazer um estudo diário da escola sabatina. Todos os dias eu tenho que tirar tempo para meditação na palavra de Deus, através desse guia. Então, que eu e você possamos ter essa convicção que Deus ele quer cuidar de cada um de nós. Deus ele quer colocar a gente debaixo de suas asas protetoras, para nos guardar de todas essas enfermidades no qual o mundo está nos oferecendo agora. Nós vimos que, o pastor até citou, o mundo está sofrendo por causa de depressão, por causa de ansiedade, por causa de muitas enfermidades psicológicas. Por quê? Porque essa é uma estratégia do mal. Nós vimos que o mundo não oferece nenhuma esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aí sim temos esperança. Entendemos que Jesus disse, nesse mundo você vai ter aflição, nesse mundo você vai ter problema, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. Mas talvez eu e você pensamos o seguinte, não, mas Jesus é Deus. Nós, Jesus é Deus. Mas quando Jesus, a Bíblia diz que ele fez carne, habitou entre nós, ele sentiu exatamente o que você está sentindo agora. Ah, mas eu estou com depressão, Dileno. Jesus não sentiu depressão. Queridos, Jesus chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Você já suou gotas de sangue. A ciência ela comprova que isso é possível, mas para você suar gotas de sangue, você tem que estar numa angústia muito profunda. E Jesus passou por isso. Ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é dor. Ah, mas ele sabe o que é dor porque ele é Deus? Também, mas ele sabe o que é dor porque ele também se fez ser humano. Ele viveu assim como eu e você vivemos hoje. Na ocasião que Jesus foi se encontrar com Lázaro, nós vimos ali que Lázaro estava morto. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia disso, mas mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou.
a Bíblia diz que ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele sentiu a dor da morte, a dor da perda de um ente querido. Então, se você perdeu um ente querido por essa pandemia ou por outra doença que esse mundo possa oferecer, sabe de uma coisa, ainda há esperança. A Bíblia diz que ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Dizendo, mas o meu familiar, o meu ente querido não aceitou Jesus. Querido, entenda uma coisa. Aceitar Jesus vai muito além da nossa compreensão. Talvez o aceitar Jesus é um simples, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. É reconhecer que ele é pecador. E isso não precisa de muito tempo. Então, não tem como eu julgar as pessoas. Não tem como dizer, olha, fulano, ele se perdeu porque ele não aceitou Jesus. Ou Cicrano tinha 20 anos de igreja e ele se salvou porque ele é uma pessoa exemplar. Nós não temos essa capacidade, porque Deus ele vê além. Nós conseguimos ver somente o exterior, mas Deus ele vê o interior da pessoa. Ele vê o coração. E ainda há esperança para essas pessoas que morreram. Mesmo que elas, aos nossos olhos, elas não tenham aceitado Jesus, mas Deus está cuidando de cada uma delas. Deus está confortando o seu coração. Deus está trazendo hoje uma palavra de esperança, porque a morte não tem poder, desde que a pessoa esteja em Cristo. Se ela estiver em Cristo, se ela aceitou Jesus, ainda que morra, essa viverá. Queridos, para finalizar essa pequena meditação de hoje, eu queria convidar você que abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, verso 9. Essa é uma promessa, é uma esperança maravilhosa que Deus tem a cada um de nós. Lá em Josué, no capítulo 1, verso 9. Por favor, abra sua Bíblia e leia comigo. Olha só o que diz esse texto. Josué, capítulo 1, verso 9. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Olha só que promessa. E essa promessa se estende a nós hoje. Não se estende somente ao tempo de Josué, de Caleb, não se estende somente àquele período, mas se estende a nós também, porque a palavra de Deus ela permanece eternamente e ela se renova a cada dia. Então, essa palavra hoje está se renovando em nossa vida. Que você possa entender que Deus ele quer cuidar de mim e de você. E se você está, nesse momento, triste, está depressivo, está ansioso, está preocupado, não fique preocupado. Entregue a Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, que com certeza Ele vai cuidar de você. Porque a palavra de Deus, ela é um guia seguro, é um manual de instrução que nós temos aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. Que nessa noite você possa ter a convicção de que Deus, apesar da a gente às vezes pensar que Deus não está ao nosso lado, talvez a gente possa pensar porque a gente é falho, mas se a gente por acaso permitir esse pensamento entrar na nossa mente, que a gente possa não permitir. Não permita esse pensamento ficar fixado na sua mente, porque Deus ele não te abandona. Deus ele nunca nos abandona. Eu queria convidar você agora a fechar seu olho para a gente pudesse fazer uma oração. Daqui a pouco o pastor vai fazer as considerações finais, mas nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus para que Ele continue atuando poderosamente na sua vida e na minha vida também. Para que assim possamos, unidos, em uma só voz, em uma só fé, aguardando a bendita esperança que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Curva a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deste nessa noite. Pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem de cada um de nós. Sabemos que o Senhor é o bom pastor e o Senhor dá a vida por suas ovelhas. Por isso, ó Deus, nos entregamos inteiramente em tuas mãos. Não sei agora, Senhor, o que passa na mente das pessoas que estão vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor está nesse momento ao lado dessa pessoa. O Senhor está acalentando o seu coração através do teu Espírito Santo. Por favor, meu Deus, ajude essas pessoas a terem a cada dia mais a convicção que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que nos ajuda a enfrentar as nossas lutas. Talvez em muitas ocasiões o Senhor não vai impedir que a gente entre na fornalha, mas com certeza
o Senhor vai estar lá junto conosco, nos dando força e poder do céu para vencer a dificuldade desse mundo. Por isso, ó Deus, clamamos ao Senhor. O Senhor nos perdoe e nos capacite para que possamos estar cumprindo a missão no qual o Senhor designou a cada um de nós. Essas são as bênçãos que nós te pedimos e essa prece ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Irmão Dileno, muito obrigado, querido, pela mensagem. Foi inspiradora. Eu tenho a plena certeza de que eu estava aqui com o coração vibrando com cada passagem da Bíblia, cada momento que você expôs aqui o nome do nosso Deus. Então, foi algo que muito marcante, falou profundamente ao meu coração, ver que o Deus que nós servimos é um Deus que também nos protege, está ao lado de cada um de nós na provação. E, amigo, que nós venhamos ter essa esperança no nosso coração, que apesar das incertezas, das notícias ruins, das dificuldades que hoje nós passamos, talvez de mortes acontecendo em nossa volta, mas que venhamos ser uma voz de esperança, uma voz pela qual venha levar paz ao coração das pessoas, porque muitas pessoas neste momento elas estão tristes, estão cabisbaixas devido às notícias que elas estão recebendo. E nós louvamos a Deus, porque nós temos o privilégio de hoje ter a palavra de Deus em nossas mãos e levar elas a esperança de que em breve o nosso grande pastor, ele vai voltar. Mas nós não devemos esquecer que mesmo nesse tempo de crise, o Senhor está ao nosso lado. Ele está nos protegendo, Ele está guiando a nossa vida e vai nos guiar até Ele voltar. Pode ser que alguns descansem no Senhor, mas teremos a certeza que quando a trombeta dos altos céus tocar, eles ressuscitarão e estaremos todos juntos reunidos novamente. Amém? Juliano, obrigado pela mensagem, que Deus venha te usar poderosamente cada vez que você expor a palavra de Deus em Conselheiro Josino. E nós aguardamos em muitos outros irmãos que vai trazer mensagens poderosas aqui nos nossos grupos que serão também transmitidos. Obrigado pela sua presença no culto de hoje, pela sua participação, pela música aqui cantada. E eu quero que você não se esqueça que os pedidos de oração que você colocou ali no chat do YouTube, nós estaremos orando e intercedendo por esses pedidos. Nós não vamos esquecer. Nós já fizemos aqui uma oração, mas nós vamos aqui, o pastor, juntamente ali com a minha esposa, nós estaremos orando pelos pedidos que você ali mencionou, nós estaremos aqui anotando e também intercedendo por esses pedidos de oração. Queridos, que Deus te dê uma boa noite. Se inscreva aí no nosso canal aqui no YouTube para que mais pessoas possam também assistir o sermão de hoje, e eu tenho a plena convicção. Clica ali no botãozinho vermelho, inscrever-se. Se você já se inscreveu, bênção de Deus, mas também você pode compartilhar essa mensagem para que outros também possam assistir. Que Deus te abençoe e dê uma ótima noite de descanso e uma linda semana. Que Papai do Céu te proteja. Amém? Deus abençoe a todos.